Bom, estas pesquisas são uma demonstração de duas coisas. Primeiro, que o Auxílio Brasil, que o Bolsonaro aumentou aí de maneira eleitoreira para R$600, sem garantir que depois ele continua, né, em 2023, não fez efeito. O povo que ganha até 2 salários mínimos em massa votando no Lula. E as pesquisas mostram, quando você pergunta para as pessoas, e o auxílio? O auxílio foi feito para o Bolsonaro tentar ganhar a eleição. As pessoas dizem isso, então elas sabem, pegam os R$600, mas não querem votar no Bolsonaro, porque percebem que é um governo oportunista e que não dá garantias para o futuro. Então, primeiro ponto, o auxílio não adiantou para o Bolsonaro. Segundo ponto, a denúncia da compra de imóveis em dinheiro vivo pela família Bolsonaro, 51 imóveis comprados em dinheiro vivo. Essa história se espalhou, porque isso é fácil do povo entender. Então, que governo é esse que fala, não tem corrupção, mas como é que compra tanto imóvel em dinheiro? Da onde vem? Isso fez o Bolsonaro estancar. Ele que vinha numa lenta recuperação ao longo dos últimos meses. Então, as pesquisas mostram que o Bolsonaro parece ter batido no teto, enquanto o Lula está tranquilo em primeiro lugar. Bom, a aposta do Bolsonaro daqui para frente qual é? Para tentar reverter esta situação. Ataques cada vez mais duros e pessoais ao ex-presidente Lula no horário eleitoral. Essa história de chamar, xingar, falar de corrupção, etc, etc. Essa é uma aposta. A segunda aposta foi o 7 de setembro. Uma grande demonstração de força do bolsonarismo. Mobilizar os apoiadores nessa reta final da eleição. Qual é o balanço do 7 de setembro? Bom, primeiro ponto. Bolsonaro colocou gente na rua. Isso é fato, né? Brasília teve o desfile oficial e teve o ato político do Bolsonaro. Nesse palanque das autoridades em Brasília, o que chama a atenção? O que fazia o velho da van vestido daquela maneira estranhíssima ao lado do Bolsonaro? De um lado, a primeira-dama, do outro, o velho da van. O presidente de Portugal, né, que era uma autoridade convidada, um chefe de Estado, ficou mais afastado. Em primeiro lugar estava o velho da van. O que será que ele tem de tão importante para o Bolsonaro, né? Mas depois o Bolsonaro foi ao ato político ali no Gramado, bastante gente. O balanço é de que talvez um pouco menos do que em 2021, mas ainda assim uma demonstração de força. A máquina pública e privada atuou fortemente. Dinheiro do agronegócio, dinheiro de empresários como o velho da van, mobilização de funcionários públicos e mobilização da máquina das Forças Armadas, além do bolsonarismo, que tem adeptos mesmo e tem apoiadores em Brasília. O Bolsonaro voltou a atacar o Supremo Tribunal Federal, não citou nominalmente os ministros Alexandre de Moraes, o Fachin, o Barroso, mas fez um ataque ao Supremo e deixou correr solta, né, aquela manifestação de fechar Supremo, ataques, intervenção militar, isso tudo estava nas faixas ali em Brasília. Manifestação pesada de extrema direita. Depois, o Bolsonaro tomou o avião, foi até o Rio de Janeiro e aí fez uma motociata percorrendo ali o aterro do Flamengo e terminou a tarde em Copacabana, também uma manifestação com bastante gente em Copacabana e, de novo, muito violento nas falas contra o Lula e as faixas também com ataques a jornalistas, com ataques às autoridades do Supremo Tribunal Federal e a presença militar, a mistura entre a atividade política, o comício e o uso da máquina pública. O resumo, Bolsonaro botou gente na rua, esse é um ponto importante, talvez um pouco menos do que em 2021. Segundo ponto, cometeu crimes, ele usou a máquina pública, qualquer outro teria a candidatura cassada, mas o Bolsonaro consegue emparedar as instituições com todo esse discurso que ele vai fazendo. Um terceiro ponto para a gente analisar. Bom, o Bolsonaro, né, conseguiu as fotos, as imagens que ele queria, de gente na rua. Agora, ele ganha voto com isso? Ele ganha algum voto com essa demonstração de força, com faixas pedindo o fechamento do Congresso, com ataques à imprensa, com xingamento e com aquela fala patética dele sobre a questão sexual em Brasília, imbrochável, é algo que causa até repugnância.
Não. E mostra que o Bolsonaro tem uma fixação com esse tema. Qual é o problema dele? Ele deve ter problemas nessa área, sérios. Mas é questão dele com a mulher dele. De qualquer maneira, ele ganha voto com essas falas, algumas repugnantes, outras criminosas? No meu entendimento, não. Não avança para além da bolha, não consegue recuperar terreno na campanha eleitoral.